deu, que é sobre paternidade e superação. Tanto a paternidade da carne, né, meu pai físico, como meu pai espiritual. Hoje eu não tenho mais meu paizinho, que me ensinou os caminhos do Senhor, me deu o melhor dele, que foi me apresentar a Jesus. Então é difícil a gente pregar sobre isso, mas vamos terminar em superação, e eu superei. Hoje estou aqui para a honra e glória do Senhor. Então é muito difícil, então se eu chorar aqui, irmãos, mas vai ser um choro de alegria, porque o meu pai, ele me deixou aqui um legado, e hoje eu tenho um pai espiritual, que me coloca de pé, que me ajuda, e vocês também não são diferentes, irmãos. Então hoje o título é Paternidade e Superação. E conversando com o pastor, eu até falei, né, eu vou mandar uma mensagem para o pastor, pedir para ele orar por mim, porque eu nunca fiquei assim, né? Logo que eu falei, ele me ligou. Aí eu fui para o escritório, e ele falou, olha, eu liguei para fazer uma oração por você. Falei, glória a Deus. Aí ele orou por mim, a gente conversou. Aí ele falou que ia entrar no culto lá também, ele está em Jales, né? E ele falou que, 2 palavras. Primeiro, quarta-feira aqui ele pregou sobre Paulo, e é o que eu vou pregar hoje também. E ele falou uma outra palavra, que é transição. Ele falou, vou ministrar sobre transição. Irmãos, é exatamente o que eu vou estar falando com vocês hoje, transição. Isso me deu um conforto no meu coração, porque eu sei que é uma palavra que não é que está na minha cabeça, não, mas é que vem diretamente do trono do Senhor. Isso me deu tranquilidade. Amém? Irmãos, abre a Bíblia de vocês em Gálatas, capítulo 4, no versículo 19. A gente vai ler bastante, irmãos, a Bíblia. Em Gálatas 4,19, Paulo diz assim, ó, meus filhos, por quem de novo sofro a dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Amém? Nós vivemos em um tempo onde a paternidade tem sido muito desvalorizada. Muitos problemas psicológicos vêm da ausência da figura paterna e problemas de identificação com nossos progenitores. A gente sabe que muitas pessoas sofrem com isso, né? Por não ter um pai, não ter uma mãe. O ser humano precisa de uma referência paterna, que lhe dê segurança. Por isso Jesus chamava a Deus de pais. Coloca para mim Mateus 6,9, que é o que o pastor sempre está lendo também, que fala, Mateus 6,9. Vocês devem orar assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então, Jesus, que era Deus, chamava Deus de Pai. Amém? Na igreja, esses mesmos problemas têm sido reproduzidos, porque muitos novos convertidos não têm pais espirituais para ensinar em sua nova vida. E é uma verdade, irmãos. Se eu não aprendi a ser um bom filho, como é que eu vou ser um bom pai espiritual? Então, pessoas vêm para a igreja, se batizam, sepulta a velha criatura, nasce em novidade de vida, mas não tem um pai espiritual para fazer como Paulo fala aqui em Gálatas. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo formado em vós. E a gente não tem essa paciência de realmente pegar essas pessoas que chegam pela primeira vez na igreja, ou que foram batizadas, e a gente não tem essa paciência de realmente cuidar dessa pessoa, até a gente formar Cristo nela, até a gente ver Jesus nessa pessoa. Então nós que somos da liderança, isso falando por mim, irmãos, eu sofri muito com isso. Apesar de eu ter sido criado nos caminhos de Jesus, e a Bíblia fala que a gente tem que criar os nossos pequeninos nos caminhos dele, para quando crescer eles não se desviarem da palavra de Deus. Hoje eu estou aqui, mas eu fui criado na palavra de Deus.
Meus pais sempre me ensinaram, me mostraram quem era Jesus. Mas nem todos são assim. Eu vou contar um outro testemunho, mas antes disso, eu quero ler para vocês, vou pedir para o telão colocar aqui Hebreus 11, eu vou ler do 32 ao 39. Essa é a palavra, é a mensagem base desse mês, que é a superação, que o pastor vem lendo para a gente, que ele fala muito sobre o caminho da superação, o que esses homens passaram. Eu vou estar tudo lendo no telão para ir mais rápido, eu vou estar lendo na NVI, e essa caminhada da superação, fala no 32, que mais direi, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessa, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos, para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. E o 38, o mundo não era digno deles. Vagaram pelo deserto e montes, pela a caverna, grutas da terra. Amém? Esse é o caminho da superação. A gente vê o tanto que esses homens sofreram, mas eles guardaram a fé e foram até o fim. E hoje estão com Jesus. Irmãos, não é fácil, mas a gente vai superar essa noite. Como eu orei aqui, essa noite a gente vai sair daqui de cabeça erguida e vamos superar tudo aquilo que atrapalha de a gente realmente conhecer a Jesus. Esses dias eu estava fazendo uma oração e continuo fazendo ela, e pedindo para o Espírito Santo mostrar para mim realmente quem é Jesus, que Cristo possa nascer em mim, que realmente eu possa viver Cristo na minha vida, e as pessoas possam ver isso. Irmãos, eu contei para vocês meu testemunho, foi fácil, eu fui criado na igreja, fui criado numa palavra, mas mesmo assim, existe uma palavra que é transição, que até o pastor comentou. O que é isso? Irmãos, quando a gente é criança, a gente é educado aí na palavra de Deus, nossos pais dão educação para a gente, mas chega uma fase da nossa vida, foi o que aconteceu comigo, com 13 para 14 anos, eu me desviei da palavra de Deus, fui para o mundo. Por quê? É o momento da transição. Essa transição ela não é fácil, ela é difícil, porque quando a gente é jovem, adolescente, a gente já acha que já sabe tudo. Não preciso ouvir mais meu pai é careta. Não preciso ouvir mais essa palavra que o pastor está pregando. Já sei que ele vai falar, eu não preciso mais disso daí. E essa transição, de a gente passar de criança para adulto, para ter a responsabilidade, ou no mundo espiritual, que é onde a gente começa, quando a gente entra na igreja e começa a ouvir a palavra de Deus, a gente recebe aquele leitinho, como criança. Agora aquela transição, para começar a receber uma palavra mais sólida, para a gente realmente conhecer realmente quem é Jesus, realmente ter intimidade com Deus, essa transição ela é muito difícil, porque como criança, como adolescente, a gente faz birra, não quer aceitar uma repreensão, a gente não quer ouvir nosso pai espiritual, a gente não quer nem mais ouvir Deus, acha que sabe tudo. Então essa fase de transição é muito difícil. Aí você imagina nesse mundo, uma pessoa que não teve pai, que não tem mãe, tem que se virar sozinha no mundo,
tudo leva a ela ser uma pessoa destruída, falida, arrebentada. Mas essa pessoa também pode superar. Eu vou chamar aqui a minha esposa, vou chamar aqui o meu filho. Minha filha já está aqui no teclado. Vem cá, o Thiago, Sandra. Ninguém sabe de nada, isso aqui é a inspiração do momento. Eu contei do meu testemunho. Mas eu queria contar um testemunho mais forte. O meu foi fácil. Vem cá. Irmãos, hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Vem cá, Thiago, fica aqui do lado da sua mãe. Abraça sua mãe aqui, ó. Irmãos, o testemunho hoje eu tenho a liberdade para contar esse testemunho. De uma pessoa que não conhecia o pai, e quando conheceu não podia chamar de pai. Uma pessoa que, quando a mãe foi ter a filha, foi sozinha para o hospital, ninguém sabia, e lá ela simplesmente deu essa filha para o médico. Você imagina essa pessoa, como que ela pode suportar tudo isso para continuar a vida dela? Mas Deus tinha um propósito na vida dela. E hoje ela está em cima desse altar e eu vou pedir para ela contar esse testemunho para vocês. Eu sei que ela vai chorar, mas a gente ajuda. A gente vai ajudar. A paz, igreja. Eu sou fruto de adultério. A minha mãe escondeu a gravidez até o último momento. E ela foi para o hospital com uma dor na barriga. E a minha avó foi junto, minha tia também. E ela já tinha me dado para o médico. E como minha avó estava junto, minha avó falou que não, que a neta dela ia sair de lá com ela. Mas nenhum momento assim, depois que eu soube isso bem depois. A minha mãe teve um caso com um tio e eu nunca pude chamar ele de pai. Eu fui criada pelos meus avós, minha mãe morava junto, mas eu fui registrada no nome da minha mãe, da minha avó e do meu avô. E quando esse meu tio faleceu, para mim foi bem difícil, porque eu tinha um bom relacionamento com ele, só que eu nunca pude chamá-lo de pai, porque a minha tia não sabia. Então foi bem difícil. E meu avô eu não chamava de pai, porque eles não me ensinaram dessa forma. Então a única pessoa que eu pude chamar de pai foi Deus. Foi o único na minha vida. E continua para a glória dele. Então é isso. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu contei o meu testemunho. Foi muito mais fácil para superar. Mas ela superou também. Ela tinha tudo para estar na vida, para estar toda lascada, mas Jesus tinha um propósito. E quando já estávamos casados, foi que o pai dela faleceu. Mas eu vou falar para vocês, irmãos, quando eu conheci ela, estava desviado. E era por todos esses problemas que ela tinha. Ela começou a ir para a igreja, dobrar o joelho dela e orar. E eu voltei para a igreja e me converti, através da vida dela. Amém? Pode sentar lá, gatinho. Obrigado, filho. Você vai cantar também. Vai lá. Nossa, por que eu fiz questão de ela subir aqui? Para a gente ver que superação é de dentro para fora. Primeiro parte dela. Ela tomou a decisão, não, eu não quero ser uma pessoa qualquer, não. Eu quero ser uma mulher de valor. E ela decidiu. E quando a gente decide, Deus ele vem e faz o milagre dele. Porque ele sempre tem um propósito na vida de cada um de vocês. Então o que eu digo para vocês, se ela conseguiu superar tudo isso, eu posso superar. Você pode superar. Você pode superar
Qualquer um de nós pode superar, irmãos. Porque Deus é maior que qualquer coisa, irmãos. É só colocar na mão de Deus. Mas nós precisamos realmente ter fé e tomar iniciativa. Como a gente falou, hoje em dia, acontece muito nas igrejas. Como que uma pessoa vem pela primeira vez, ou ela é batizada, e não tem, vou falando aqui pela liderança, cada um de vocês, eu estou me incluindo nisso, tá? E a gente não tem essa paciência de realmente formar Cristo naquela pessoa, como Paulo falava, tinha dor de parto. A gente tem que sentir isso dentro da gente. Não, peraí, eu só vou largar dessa pessoa quando realmente eu ver Cristo nela. Irmãos, isso não é só nas novas pessoas, não. Tem pessoas velhas de igreja aí, realmente, que não teve um encontro realmente com Jesus, não encontrou realmente Jesus ali na intimidade, na profundidade mesmo. Porque se tivesse encontrado, irmãos, eu falo por mim, nós já estávamos sofrendo essa dor de parto e cuidando dessas pessoas. Hoje eu faço dou muito curso para o batismo. E vou falar para vocês que a porcentagem das pessoas que se batizam é muito grande que saem da igreja. Poucos permanecem. Mas é falha das pessoas? Não. A falha é nossa. Por quê? A gente dá a palavra, dá o curso lá de batismo, batiza essas pessoas, depois larga. Ah, o pastor está pregando aqui, o pastor que se vira. Não, depende de cada um de nós. Sabe por quê? A igreja somos nós, não é só o pastor não, somos nós, depende da gente. Aí depois crescem, sem uma paternidade espiritual, e acontece isso, a pessoa entra na igreja e sai, entra na igreja e sai. A gente vê o esfriamento das igrejas, não só essa, não de todas as igrejas, como está esfriando o amor das pessoas, o amor por Deus, porque não souberam ser um bom filho, para ser um bom pai. Então nessa noite, não importa que filho que a gente foi rebelde, se a gente não aceitou uma repreensão, se a gente não aceitou um conselho, a partir de hoje isso aí vai mudar. Porque eu creio que nessa noite a gente vai superar, e a partir de hoje a gente vai começar a cuidar dessas pessoas. Mas primeiro a gente tem que tratar a gente, lá no íntimo do nosso coração, falar para Deus, realmente eu quero te conhecer, realmente eu quero a essência de Deus dentro de mim. Me ajuda, Senhor, a cuidar dessas pessoas, meu Pai, que chegam pela primeira vez, essas pessoas que se batizam, essas pessoas que estão aí fora, que realmente eu possa sentir essa dor de parto e ver Cristo sendo formado nessas pessoas. Amém? E hoje eu vou falar sobre Paulo e de 3 filhos espirituais de Paulo. Nós vamos estar falando aqui de Timóteo, que era o filho da fé, Tito, que era o filho da comunhão, e Onésimo, que era o filho da algema. Nós vamos dar 3 exemplos de paternidade espiritual. Por isso que Paulo falava, meus filhos, porque tem de novo sofrido as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Você vai ver que nesses 3 casos, Paulo ficou com eles até o fim, até ver Cristo sendo formado neles. Aí sim, Paulo ficou tranquilo. E é isso que a gente tem que fazer, depende da gente. Não depende de mais ninguém. Primeiro a gente tem que dar o passo. Falar, Jesus, eis-me aqui. Depois Deus vem e faz o que tem que ser feito. Deus, Ele sempre fez milagre, Ele continua fazendo e vai fazer, irmãos. Tenha fé, creia. A gente não pode perder a nossa fé. Só para falar um pouco de Paulo, que na verdade era Saulo, mas a gente sabe que Paulo era o perseguidor dos cristãos, matava os cristãos, e ele teve um encontro com Jesus. E a primeira coisa que Deus fez foi cegá-lo, deixar ele cego, para depois restaurar Paulo, e começando pela visão, que a visão dele era totalmente errada. Aí ele voltou a enxergar. E quando ele voltou a enxergar, ele viu quem realmente era Jesus. Que nessa noite a gente possa realmente deixar cair as escamas dos nossos olhos
e realmente ver quem é Jesus, quem é Cristo na nossa vida. Amém? Paulo, fala do nascimento de Paulo. Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, hoje a atual Turquia. Amém? O nome de origem era Saulo, em homenagem ao rei Saul. E são curiosidades que eu fui buscar sobre Paulo para a gente entender um pouco melhor. Formação: estudou com Gamaliel, um fariseu, membro do concílio. Vida antes da conversão: teve uma visão de Jesus Cristo que transformou a sua vida. Ação após a conversão: fundou comunidades, ensinou e disseminou o Evangelho pela Ásia e Europa. Escritos: escreveu 13 epístolas do Novo Testamento. E a morte de Paulo: segundo alguns registros, foi decapitado em Roma. Não foi fácil para Paulo, mas ele superou. Ele só não superou uma coisa: um espinho na carne. Que cada um fala uma coisa, cada um tem uma direção, mas ninguém tem certeza. Mas a gente pode também, no meu pensamento, podemos pensar também, isso é meu, tá? Eu que penso assim, que Paulo que autorizou a morte de Estevão, foi Estevão, né, que foi apedrejado? De Estevão. Se você for ler lá na Bíblia, Paulo que autorizou Estevão ser apedrejado. E depois ele se converteu. E eu creio, pode ser esse o espinho na carne, né? Pode ser que seja isso, mas imagina ele orando e pedindo para Deus perdão pelo que ele fez, pelo homem de Deus. E eu não sei, mas Deus pode, lógico, perdoou ele, mas falou assim: você vai ficar com esse sentimento, e esse vai ser seu espinho na carne. Você sempre vai lembrar do que você fez. O que te basta é minha graça. Eu não sei se é isso, mas pode ser tanta coisa, tanta gente aponta para tanto lado, mas pode ser isso, irmãos. Então que a gente possa realmente conhecer Jesus na essência, e que Deus possa perdoar todos os nossos pecados, nossas falhas, nossos vícios. Amém? Irmãos, até onde a gente sabe, o apóstolo Paulo, ele não se casou. E provavelmente ele não teve filho. Não dá para afirmar que ele não foi casado, mas que ele não teve filho, a gente consegue afirmar. Contudo, tratava os seus discípulos como se fossem seus filhos. E a gente vai ver isso daí. Em suas cartas às igrejas que pastoreava, escrevia chamando de filhos, como por exemplo na igreja de Roma. Coloca para mim Romanos 8, capítulo 8, versículos 16 e 19. A igreja de Roma, como filho de Deus, olha o que ele fala: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o 19: a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Amém? Então a igreja de Roma, ele tratava como filhos de Deus. Em Corinto, como a filhos meus amados. 1 Coríntios 4, 14, ele fala: não escrevo essas coisas para envergonhar vocês, mas para os aconselhar como meus filhos amados. Amém? E na Galácia: por vós sois filhos. Gálatas 4, 6. Mas vou falar rápido aqui, porque senão o culto termina só amanhã. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês e ele clama: Abba, Pai. Em Éfeso, ele falava sobre filhos amados. Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então você vê que ele tratava, ele não tinha filhos carnais, mas ele tinha filhos espirituais. E cada igreja ele mandou uma carta falando de filhos, filhos de Deus, como filhos meus amados, porque vós sois filhos
e depois ele termina em Efésios como filhos amados. Amém? Então a gente tem um Pai, a gente tem Deus. Não importa o que a gente passou, como eu dei o meu exemplo, como eu dei o testemunho da Sandra, não importa o que cada um aqui passou. Hoje a gente temos Deus, que é nosso Pai espiritual, que vai suprir toda a nossa dor, a nossa necessidade. A paternidade espiritual não é nada fácil. Por isso Paulo diz que sofria mais uma vez as dores de parto. Seu objetivo era que Cristo fosse formado em seus discípulos, ou seja, não os abandonaria até que se tornassem parecidos com Jesus, o modelo do Pai Celestial. Paulo é um grande exemplo de paternidade espiritual porque cuidava dos seus discípulos. E é o que a gente tem que fazer. Eu falei lá no começo, vamos imitar Paulo. Vamos cuidar das pessoas. Vamos apresentar Jesus para essas pessoas. A gente não sabe o que elas passaram. Elas podem ter passado o que a Sandra passou, pode ter passado o que eu passei, ou até coisas piores. Mas as pessoas têm que olhar para a gente, e olhar para a gente como pai, ver Cristo em nós, que a gente possa ser pai para essas pessoas, e cuidar dessas pessoas, até formar Cristo nelas. Amém? Quem está disposto a fazer isso, irmãos? Glória a Deus. Então dá uma glória a Deus de verdade. Glória a Deus. Então que a gente possa refletir nessa noite sobre isso. Mas vamos refletir agora sobre o cuidado de Paulo com seus discípulos, que chamava de filhos, como a gente viu aqui na Bíblia. Vou pedir para o telão colocar aqui o primeiro, que é o Timóteo, filho na fé. E antes de ele colocar, eu vou pedir, coloca primeiro a Timóteo, capítulo 1, versículo 2, para a gente ler. A Timóteo, meu verdadeiro filho, na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Coloca para mim agora o Timóteo, que a gente vai falar. Eu fiz aí um resumo falando de Timóteo. Isso aí, até aí na tela. Fiz um resumo, depois eu vou estar lendo os versículos da onde eu tirei esse resumo, para não ficar nas minhas palavras, para vocês verem que não é coisa da minha cabeça. Mas aí fala assim, ó, Timóteo, filho na fé. Timóteo é o mais conhecido filho espiritual de Paulo. Paulo o conheceu em... Espera aí que eu acho que ali está errado. Espera aí que eu acho que o Rogério não entendeu minha letra ali, mas eu vou pegar aqui, ó. Timóteo é o mais conhecido filho espiritual de Paulo, com base no texto acima, na expressão é filho na fé. Paulo o conheceu em Listra. Então ali, ó, onde está em inglês, é Listra, que é uma cidade. Paulo conheceu ele lá, sendo já um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. A partir de então, passa a acompanhar Paulo nas viagens missionárias, principalmente na Ásia. Também chegou a ser preso por causa do evangelho, como Paulo. Esse é o resumo de Timóteo. Mas eu vou ler os versículos que eu tirei para montar esse resumo. Coloca para mim Atos 16:1. Atos 16:1. Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia convertida ao cristianismo, mas de pai grego. Depois, Atos 17, o 14 e o 15. Ele diz assim, ó, imediatamente os irmãos enviaram Paulo ao litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. E o 15, os homens que formaram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Depois, Atos 19, o versículo 22. Então enviou a Macedônia 2 dos seus servos, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. E o 20, capítulo 20, versículo 4. Sendo acompanhado por... Rapaz, aqui tem uns nomes bons, irmãos. As mulheres aí que vai ter filho, ó, pode escolher esses nomes aí que até para ler é difícil, ainda mais para mim, mas vamos lá. Sopatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica,
Gaio de Derbe, Timóteo, além de Tíquico e Trofimo, da província da Ásia. Irmãos, é mais ou menos isso aí, glória a Deus. E o 24 fala, sendo acompanhado por... Ah, não, isso aqui eu já li, né? Não vou... Isso eu já li, então glória a Deus. Põe para mim Hebreus 13, 23, para a gente encerrar, é desses versículos que eu fiz o resumo. 13 e 23. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade, e se ele chegar logo, irei ver vocês com ele. Amém? Foi desses versículos que eu li para vocês. Coloca para mim o resumo de novo de Timóteo. Todos esses versículos que eu li, está aí, ó. Timóteo é o mais conhecido filho espiritual de Paulo, e conheceu, como é que chama? Em Listra. Glória a Deus, aí vocês estão atentos, né? Trazendo um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judeia crente, mas de pai grego. A partir de então passa a acompanhar Paulo nas viagens missionárias, principalmente na Ásia. Também chegou a ser preso por causa do evangelho como Paulo. Amém? Esse foi Timóteo. Pode deixar na tela, tá? Timóteo, esse foi o filho na fé de Paulo. Irmãos, escrevendo às igrejas, Paulo quase sempre cita a presença de Timóteo, na abertura das cartas e no encerramento. Tudo que ele ia fazer, ele escrevia, ou no início ou no fim, ele citava Timóteo. Aos Coríntios, Paulo o indica para ser recebido. Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, e devia ser bem recebido por trabalho na obra do Senhor, como também eu, testemunha sobre ele, que conheceis o seu caráter, provado, pois serviu o evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Era um representante de Paulo, nas visitas às igrejas, para trazer notícias para o apóstolo. Aos cristãos de Roma, Paulo chama Timóteo, meu cooperador. Através dessas palavras, percebendo que era algo notório a todo o tratamento de Paulo com Timóteo como pai e filho. Tudo que eu falei aqui, eu vou ler os versículos também, para vocês entenderem. Põe para mim 1 Coríntios 4,17. Diz assim, ó, por essa razão estou enviando a vocês, Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual trará a lembrança de vocês a minha maneira de viver em Cristo Jesus, o que está de acordo com o que ensino por toda parte em todas as igrejas. Irmãos, mesmo Paulo preso, ele continuou pegando a palavra de Deus. A palavra, ela não parou, Paulo continuou pregando, através de Timóteo. A palavra de Deus continuou. O que está te impedindo de pregar a palavra de Deus? Vamos sentir as dores de parto. Vamos continuar pegando a palavra de Deus. Nada pode nos impedir. Paulo, ele superou. Falou, caramba, agora eu estou preso. Como é que eu vou fazer? E ele louvou, ele orou, e ele pediu a Deus, e Deus deu para ele uma estratégia. Ele só ouviu a voz de Deus, é o que a gente precisa fazer. É ouvir a voz de Deus. Nada pode nos impedir. Mas você pode falar assim, mas tem pessoa que não enxerga, tem pessoa que não fala, como que vai pregar a palavra de Deus? Existe um pastor que eu conheço que ele é cego. A gente pode pregar a palavra de Deus de várias formas, pelas nossas atitudes, pelo nosso vestir, pelo nosso caráter. Então nada pode nos impedir de pregar a palavra de Deus. O nosso maior desejo, irmãos, deve ser a nossa salvação. Porque carro, riquezas, amizade, seja o que for, isso tudo vai passar, vai ficar aqui. Não adianta nada eu ter isso. A gente não sabe quando vai chegar a hora. Deus, ele vai vir como um ladrão. Ninguém sabe a hora e o momento. E aí, será que a gente vai estar preparado? Tudo que a gente conquistou aqui a gente não vai levar. Mas a gente tem que estar firme com Jesus, sem perder a nossa fé. A gente está aqui de passagem. Aquela pessoa que realmente tem Cristo no coração, ela não morre, ela é promovida para o céu.
vai ver com Jesus. Então aqui a gente vai sofrer, mas tenha bom ânimo. Deus, ele venceu o mundo, a gente vai vencer também. E continuando a leitura, 19, Atos 19, 22, eu já li nesse daqui? Não, espera aí que eu confundi aqui, irmãos. 1 Coríntios 16, 10. Se Timóteo for, tome providências para que ele não tenha nada a temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. O que Paulo estava fazendo? Ele estava escrevendo uma carta dizendo: Timóteo vai chegar aí, cuida bem dele, honra esse homem de Deus. Ele estava tratando o filho dele, discipulando Timóteo, como agir, como tratar aquela igreja e como aquelas pessoas tratarem ele também, com honra, tratar ele bem, porque ele estava lá para levar a palavra de Deus. Em Filipenses 2, 19 ao 22, Filipenses 2, capítulo 2, isso, versículo 19. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes brevemente Timóteo, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. E no 22, põe para mim o 22, pode continuar, o 20, vamos até o 22, volta. Isso. Não tenho ninguém como ele, tenha sincero cuidado por vocês. Pois todos buscam seus próprios interesses, não os de Jesus Cristo. Vocês, porém, sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do Pai. Mais uma vez ele chama de filho e se coloca como pai. Que a gente possa tirar isso como exemplo para a nossa vida. Que as pessoas possam realmente nos chamar de pai. E a gente realmente possa tratar essas pessoas como filho. Mas até o fim, não é largar no meio do caminho. Ah, não, é porque agora meu filho foi para a droga. Ah, meu filho desviou. Não, então agora não quero mais saber dele. Não. Eu vou sofrer essa dor de parto, mas eu vou continuar cuidando dele. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar formando Cristo nele. Eu não vou desistir, não. Porque Deus tem uma promessa também na vida dele. E a gente tem que continuar. E a gente vai superar isso aí, irmãos. A gente vai conseguir. Independente do que a gente está sofrendo hoje, do que a gente está passando. A gente vai superar. Sempre glorificando o nome do Senhor. Nas cartas que escreveu a Timóteo, Paulo o chama de filho, várias vezes ensinando o dever que te encarregou, o filho de Timóteo. Com muito carinho, o amado filho Timóteo. Abençoa tu, pois, os filhos fortificados na graça que está em Cristo Jesus. O tratamento paternal de Paulo para Timóteo ensina muitos conselhos de um mestre ao seu discípulo. Com Paulo, nós aprendemos que devemos gerar filhos na fé através da pregação do Evangelho. E Timóteo nos ensina a desejar aprender sobre esta fé, sendo pessoas ensináveis. Um pai sempre deve estar pronto a ensinar e um filho pronto a aprender. Irmãos, é difícil, porque dependente da idade de qualquer um, mas quando a gente chega na igreja... Serginho, vou pegar um exemplo aqui, Serginho. Quantos anos você tinha quando se converteu a Cristo? Você lembra? Mais ou menos. Eu lembro, eu tinha 40 anos, quando me converti mesmo de verdade. Eu ainda sou uma criança, porque eu tenho 17 anos aí que eu estou conhecendo a Jesus. Ainda não sou adulto, não. 26 anos. 26 anos ele foi para uma igreja, conheceu Jesus, entregou a vida para Jesus. E de repente, ele tem um pai espiritual, que é o anjo da igreja, que é um pastor. O pastor vem, prega, chama ele, repreende ele, ensina ele na palavra. Olha, não vai nesse caminho, vai nesse. Com 26 anos de idade. Eu sei que foi muito difícil para ele, como foi difícil para todos nós, aceitar uma repreensão, aceitar ser chamado, ou tomar uma bronca, seja o que for. Mas é por amor que o nosso pai espiritual está nos discipulando. Então, como filho, a gente tem que aceitar isso daí. Porque é onde a gente vai crescer e conseguir passar por essa transição. Senão a gente não vai amadurecer nunca. A gente sempre vai ficar tomando aquele leitinho. Sempre vai ser criança. E não vai conseguir amadurecer e realmente conhecer quem é Jesus.
na essência mesmo de Deus. Então ele é difícil, não é fácil, independente da idade de qualquer um. Como eu contei o caso da minha esposa, não teve um pai, não teve uma mãe. Você acha que foi fácil ela vir para uma igreja e aceitar uma repreensão, uma chamada? Olha, você não pode se vestir assim, você tem que ser assim. Como mulher de Deus, você tem que ser exemplo. Você tem que ser uma mulher virtuosa, aquela que abençoa a casa. Tome cuidado com o que você fala para o seu marido, seus filhos. Você que edifica a sua casa. Você tem que ser submissa ao seu marido. Não vou entrar nesse mérito, mas todo mundo acho que já sabe, não é andar atrás do seu marido, mas é do lado dele, apoiando o seu marido, estar junto, crescendo junto espiritualmente. Você acha que foi fácil isso aí para ela? Irmãos, quando nós casamos, ela tinha medo de mim, irmão. Foi muito difícil. Eu sei também que não era bom também, irmão, porque eu era sonâmbulo, né? Então eu andava pelo quarto, e uma vez eu quase matei ela com um travesseiro, sufocando ela. Aí que ela ficou com medo mesmo, irmãos. Misericórdia. Mas eu superei essa fase aí, irmãos, graças a Deus. Graças a Deus. Então assim, não é fácil a gente ser filho. Mas para a gente ser pai espiritual, a gente tem que aprender a ser filho. Tem que aprender a receber bronca, a andar nos caminhos de Jesus, realmente conhecer Jesus. É até difícil para uma pessoa que, no meu caso, sempre trabalhei em empresa, sempre fui líder, então sempre estava dando ordem, e de repente, com 40 anos de idade, eu venho para a igreja, conheço o pastor Rogério, que é meu pai espiritual. Eu não vou revelar a idade dele, mas ele é mais novo que eu, e não é pouco. E de repente eu tenho que ouvir ele me dando uma bronca, ele me pondo nos caminhos, me mostrando a verdade, e até então eu não sei se o que ele está falando é verdade, o que está acontecendo. Mas a gente tem que ser como filho. Não, peraí, eu tenho que dar o primeiro passo, e realmente eu tenho que dar liberdade para Deus transformar a minha vida, para me superar. E aí eu comecei a dar liberdade, e comecei a entender que o pastor é um anjo, onde Deus levantou para essa igreja, para nos ensinar, para colocar no caminho de Deus. Aí eu comecei a aceitar, e comecei a aceitar, comecei a entender, e chegou o dia que eu conheci realmente Jesus. Amém? Irmãos, eu nem sei mais onde que eu estou aqui, glória a Deus. Mas esse é o ensinamento que a gente tem de Paulo, e o ensinamento de Timóteo, como filho e como pai. Depois que a gente aprende a ser filho, a gente tem que aprender a ser pai. E ser pai é realmente discipular as pessoas, até ver Cristo nascer nessa pessoa. Se nós não formos filhos na fé, também não seremos pais espirituais. Amém? Então, se nessa noite a gente está passando por isso, ou passou, ou não tivemos esse discipulado que a gente precisava ter para ser um bom pai, para cuidar dos novos que estão chegando agora, nessa noite a gente vai superar isso. Amém? E isso também me inclui, irmãos. Eu preciso melhorar muito. Não adianta só dar o curso de batismo, batizar a pessoa e depois vou fazer um monte de coisa na igreja e esqueço daquela pessoa. Não, eu tenho que ser um bom pai espiritual, eu tenho que cuidar dessas pessoas, até formar Cristo nelas. Amém? Irmãos, coloca para mim aí Tito, capítulo 1, no versículo 4. Agora, só para quem conhece a Bíblia, para achar Tito aí, irmãos. Tem intimidade com Deus aí, mas vamos lá. Mas vai estar no telão também, ó. A Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos graças e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Esse é o segundo filho, o filho da comunhão, que é Tito. Coloca para mim aqui o resumo que eu fiz de Tito aí na tela. Está bem pequenininho, mas Deus vai me ajudar para ler aqui, irmãos. Paulo tratava Tito como filho, e a gente vai ver. O resumo que eu fiz aqui, depois a gente lê os versículos também. Diz assim, ó: o que sabemos de Tito é que seria também um jovem pastor. Lá está escrito pastor, mas é pastor. Volta lá.
Põe para mim de novo o que você colocou para mim ler aí, que eles puseram um recado para mim lá, volta ali. O que você pôs aí, João, para mim? Ah, entendi, obrigado, João. O João mandou ler no telão que fica melhor, mas Deus vai me ajudar aqui, vai me dar força, eu vou ler aqui, irmãos, em nome de Jesus, porque hoje é uma noite de superação e eu vou superar aqui essa visão também, em nome de Jesus. Então, o que sabemos de Tito é que seria também um jovem pastor como Timóteo, e assim como este era discípulo de Paulo, Tito viajava com Paulo quanto este estava preso. Tito fazia as viagens representando Paulo até que foi enviado pelo apóstolo para... Como que é o nome, irmãos? Isso. Depois eles corrigem lá, cadê? De Creta, como pastor, como diz a tradição histórica. Sua origem era grega e chegou a pregar na região da Dalmácia, onde hoje é a Croácia. Amém? Irmãos, deixa eu falar para vocês, já é 8 horas. Eu não vou ficar aqui lendo os versículos, senão a gente não vai terminar essa palavra. Eu tinha até colocado aqui. Mas depois, se vocês quiserem anotar, porque vocês podem falar, mas como que o Zé Paulo fez esse resumo de Tito, Tito, né, escreveu aqui, de onde ele tirou isso? Se vocês quiserem anotar, Gálatas, capítulo 2, versículo 1, Tito 1, versículo 5, 2 Timóteo 4, 10. Depois vocês vão ler lá, vocês vão ver que esse resumo eu tirei desses 3 versículos. Amém? A comunhão entre Paulo e Tito era tão grande que Paulo lamenta quando está ausente e o chama de meu irmão Tito. Em 2 Coríntios, depois eu vou ler esse versículo, vamos continuar lendo aqui. Depois Paulo declara que Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Paulo dizia que chegou a recomendar Tito, sabendo que tinha Tito o mesmo amor, falando para todos que Tito é o meu companheiro e cooperador. E ainda o defendia tempo todo, perguntando: porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Na segunda carta aos Coríntios, Tito aparece várias vezes como um representante de Paulo, sendo um personagem em destaque nesses livros. Que a gente vê o cuidado de Paulo, a preocupação de Paulo com Tito. Isso que eu li para vocês aqui, irmãos, eu vou pedir para eles colocarem aí, 2 Coríntios 12, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Coloca aí para mim, o João. É o João que está aí? Ixi, irmão, minha visão aqui não está enxergando nada lá em cima, não. Mas eu acho que é a Ana eu sei que está lá, glória a Deus. Olha o João também está ali. A Ana eu só vi porque ela sorriu, irmãos. Ai, glória a Deus. Mas põe aí para mim, 2 Coríntios 2, 13. Não tive sossego no meu espírito, por não ter encontrado ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me dele e fui para Macedônia. Coloca para mim 2 Coríntios 7, 6. Diz assim, Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Depois 2 Coríntios 8, 6. De modo que pedimos a Tito, que assim como ele já havia começado, também completasse este ato de graça da parte de vocês. Depois 2 Coríntios 8, 16. Graças a Deus por ele ter posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Esse é o cuidado de Paulo, né? Depois 2 Coríntios 8, 23. Quanto a Tito, ele é o meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. E o último, 2 Coríntios 12, 18, que diz assim, pedi a Tito que os visitasse, acompanhando de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós mesmos no Espírito e não segundo
os mesmos passos. Amém? Parece que Tito era um jovem muito alegre, porque Paulo fala várias vezes que nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. 2 Coríntios 7,13, que eu acabei de falar. 7,13, isso. Por tudo isso, fomos encorajados. Além de encorajados, ficamos mais alegres ainda ao ver como Tito estava alegre, porque o seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Amém? Além disso, Tito era um filho obediente a Paulo, porque não aceitou a circuncisão pregada pelos judeus. Isso está lá em Gálatas 2,3, não vou nem ler. Tito também é chamado de filho na fé, mas Paulo diz que tinha uma fé comum, ou seja, em grande comunhão havia entre eles. Com Paulo nós aprendemos que devemos ter comunhão com os nossos discípulos e não nos sentir superior a eles de forma arrogante. Tito nos ensina que precisamos dar alegria para os nossos líderes espirituais, não levando apenas problemas, mas também os consolando em suas dificuldades. Então temos dois ensinamentos aqui. Primeiro de Paulo, que nós devemos ter comunhão com os nossos discípulos. Nós devemos amar, cuidar, ter comunhão, saber o que está acontecendo. A gente fala que aqui nós somos uma igreja que cuida de famílias, que nós somos uma grande família em Cristo Jesus. Mas será que você conhece o problema do irmão que está do seu lado? Muitas vezes não, mas a gente tem que se preocupar com essas pessoas. A gente tem que estar visitando essas pessoas, a gente tem que estar conversando com essas pessoas, a gente tem que estar orando para essas pessoas. E essas pessoas vão estar orando também pela gente, a gente precisa disso. Isso é a lição que Paulo nos dá. Mas Tito também nos dá aqui um ensinamento que nós precisamos ser alegres para os nossos líderes espirituais, não apenas trazendo problema, mas também consolando as suas dificuldades. Irmãos, eu sei que é difícil, mas não é só trazer problemas para o nosso pastor, não. Eu digo isso, eu estava num outro ministério, e Deus me deu uma palavra para sair daquele ministério, e simplesmente Deus falou para mim: o senhor vai sair e vai cuidar do seu pastor, que era o pastor Rogério. Falei, misericórdia, quem sou eu? O que eu vou fazer? Fiquei perdido, mas falei, tá bom, vou ouvir a voz de Deus. E estou aí, vou fazer 17 anos que estou junto aí com o pastor Rogério. Espero ter acrescentado alguma coisa na vida dele, mas sempre estou ali do lado, ouvindo, aconselhando, porque é isso que Tito nos ensina. Não é só trazer problemas, mas a gente tem que também ajudar nas dificuldades. De vez em quando é bom ligar para o seu pastor ou mandar uma mensagem: ô pastor, está tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Quer se abrir comigo? Eu sei que é difícil para a gente, né? A gente está falando de um pastor, mas é preciso. Tito deixou esse conselho para nós. Vivemos em comunhão e alegria com os nossos filhos espirituais. Precisamos viver em comunhão e em alegria com toda a igreja. Amém? Agora nós vamos falar do último aqui, que é o Onésimo, filho nas algemas. Filemon, capítulo 1, versículo 10. Coloca para mim aí, Filemon, capítulo 1, versículo 10. Suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Por isso que a gente fala que Onésimo era o filho na algema. Amém? Foi gerado dessa forma. Coloca para mim o resumo aí do Onésimo que eu fiz aí, Depois, irmão, vocês leram lá em casa Colossenses 4:9, Filemon 1:16, Filemon 1:18 e Filemon 1:1, que é esse resumo que eu fiz aqui, Onésimo, filho nas algemas. Onésimo foi outro filho espiritual de Paulo, que este conheceu quando já estava preso em Roma, por causa do Evangelho. Era natural de Colosso. Por isso Paulo o enviou para lá, com a missão de pregar e dar notícias sobre os apóstolos. Vós envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Onésimo
era um escravo de um homem chamado Filemão, que também era amigo de Paulo, e fugiu por ter roubado de Filemão. Converteu-se quando conheceu Paulo na prisão, e assim que foi possível, Paulo o mandou de volta para o seu senhor com uma carta do amado Filemão, também nosso colaborador. Amém? Isso é um resumo para a gente entender um pouquinho aí quem é Onésimo. Irmãos, ao falar do escravo, porque ele era um escravo, né, Onésimo, Paulo testemunha sobre a mudança de vida, dizendo que ele antes foi o inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Põe para mim aí Filemão 1:11, que é o que eu falei agora. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Isso ele está falando, ele falou aqui para Filemão. Paulo falando para Filemão, hoje ele é útil para você e útil para mim, porque ele tinha roubado Filemão, mas ele faz uma carta e escreve, não, hoje ele é útil, mas por quê? Porque ele conheceu Jesus, ele superou e hoje ele é um homem de Deus. O amor de Paulo por Onésimo era como de pai para filho, dizendo que envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Olha como ele estava tratando Onésimo, o meu próprio coração. Filemão 1:12, põe para mim aí. Eu envio de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Olha como Paulo tratava o filho dele. Paulo não queria se afastar dele, mas queria conservá-lo comigo. Filemão 1:13. Só um para frente aí, 1:13. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me servisse no seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Tendo tanta consideração, que pede que recebo como se fosse a mim mesmo. Filemão 1:17. Eu só estou falando aqui e confirmando na Bíblia, tá? 1:17. Assim, se você me considera um companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Paulo assume a paternidade de Onésimo e se dispõe a pagar as suas dívidas. Olha o carinho de Paulo. Pagar as suas dívidas se fosse preciso. E pede ao seu dono que o receba de volta, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Ainda na prisão, Paulo gerou um filho e o preparou para enfrentar a vida, assumindo seus erros e testemunhando sua mudança de vida. Amém? Então a gente vê o cuidado de Paulo. Paulo pega uma pessoa que está presa, que roubou o seu chefe lá, Filemão, e apresenta Cristo para ele. Foi fácil? Não. Por isso que ele falava, eu tenho dores de parto, mas eu vou gerar Cristo na vida. Deixa eu ler o nome dele aqui, que esse nome aqui, irmãos. Olha lá, os irmãos estão atentos, ó. Como que é? De novo. Onésimo. Mas ele teve paciência. Ele viu e ele gerou Cristo. Glória a Deus. Irmão, certa vez ouvi que o título mais importante para Deus é o de filho. Então, essa é a base de tudo, a gente aprender a ser filho. Porque não importa o que a pessoa seja, quando se torna filho de Deus, tudo pode ser mudado. Coloca para mim João, capítulo 1, versículo 12. É aquilo que eu estava falando. Não importa o que a Sandra passou, o que eu passei, o que você passa, ou está passando. Quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filho de Deus. Se a gente crê, Deus vai dar autoridade para a gente de se tornar filhos de Deus. Então, irmãos, eu sou um filho de Deus, você é um filho de Deus, você é um filho de Deus. Então vamos superar tudo que a gente está passando ou que passou, todos os traumas, hoje caia por terra em nome de Jesus. Muitos líderes não conseguem gerar filhos porque não tiveram pais, é aquilo que a gente falou lá no começo. Como que um líder vai gerar um filho
se ele não foi um bom filho, se ele não foi discipulado. Mas nessa noite vai mudar isso daí. Cada um de vocês aqui vai gerar um filho. E vai sofrer dores de parto, porque não é fácil gerar um filho, irmãos. Muitas vezes você vem, dá a palavra para ele, traz para a igreja, aí ele some, aí não atende mais o telefone. Ricardo, você me dá licença? Vou falar do Ricardo, irmãos. Ricardo fez aniversário esses dias. Eu mandei uma mensagem para ele. Até hoje ele não me respondeu, irmãos. Mas você tem que ver a alegria que eu estava naquele escritório quando eu vi ele subir naquela rampa. Falei, glória a Deus, está aqui o amado e filho de Deus. Então é sofredores de partos. Eu não sabia o que estava acontecendo, ele não me respondia. Mas eu estava conversando com o pastor, e o pastor estava falando com eles também, e a gente preocupado. Mas está aqui hoje, ó, glória a Deus, porque ele é um filho de Deus. Não deixa o diabo te enganar, não. Você é amado, você é filho de Deus. Deus tem uma promessa na sua vida e ela vai ser cumprida. Amém? Muitos líderes não conseguem gerar filhos porque não tiveram pais. E é uma verdade. Minha esposa não teve pai, não teve mãe. Mas ela encontrou Jesus. Teve um pai espiritual que mudou a vida dela. Mas Deus quer curar essa esterilidade espiritual. E tratar com esta irresponsabilidade, para que todos os seus filhos tenham como pais pessoas que orientem em sua nova vida. É isso que a gente precisa, de olhar para as pessoas que estão dando frutos e chamar de pai, e aceitar o que essa pessoa fala para a gente crescer espiritualmente. Quem nunca foi filho não saberá ser pai. Amém? Irmãos, eu sei que não é fácil essa transição, mas a gente tem que passar por ela, a gente tem que superar. Porque muitas vezes a gente fica patinando. Eu fui criado na igreja. Aos 13, 14 anos eu fui rebelde e me desviei. Porque eu não conseguia passar essa transição. Estava sendo rebelde, não aceitava a repreensão, não aceitava os conselhos, não aceitava a palavra de Deus. Eu achava que só ficar dentro de um quarto, trancar minha porta e orar a Deus, já estava bom. Mas eu não estava sendo alimentado. Eu não estava tendo aquele alimento sólido mesmo, que faz a gente crescer, que faz a gente superar, que faz a gente realmente ter o conhecimento de Cristo, realmente conhecer Deus na essência. E eu demorei, patinei para conseguir essa transição. Aos 40 anos de idade eu voltei. Fiquei 25 anos afastado de Jesus. 25 anos. E eu voltei para Cristo. E eu consegui essa transição e amadurecer e conhecer a Jesus. Por isso hoje eu estou aqui. Eu vou pedir aqui